um trabalho maravilhoso, e ele é maravilhoso devido à equipe que o forma. Não adianta você falar que tem uma pessoa só, não. Se não existe uma equipe apoiando o trabalho, executando e junto com a gente, esse trabalho não sai. E até para que a gente consiga entender o tanto de importância que tem um perguntas e respostas, ou mesmo um trabalho como o IRC dentro da doutrina espírita, eu vou falar um pouquinho da minha história, tá? Eu moro em Mato Grosso do Sul, hoje é uma cidade que tem 30 mil habitantes, Amambai, fica na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. É uma região assim, linda, maravilhosa, mas ela também tem os seus problemas. É uma região isolada, é uma região violenta, é uma região até certo ponto formada por migrantes do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, todos eles trazem uma determinada cultura e, normalmente, uma cultura católica. Agora que está aumentando, assim, os evangélicos na cidade, de uma forma, assim, até extraordinária, o tanto de igreja evangélica que nós temos lá. Temos um centro espírita, que é o Centro Espírita Caminho de Damasco, que é o centro que eu comecei a frequentar há 20 anos atrás. Então, vocês imaginem uma casa espírita numa cidade, na época, de 25, 27 mil habitantes, a única na cidade, o preconceito que havia em relação aos espíritas. Então, as pessoas, até hoje a gente sente isso em algumas, elas não passavam em frente ao centro espírita. Então, quando elas tinham que passar na rua do centro espírita, chegava no centro, elas atravessavam a rua, desviavam e continuavam o seu caminho. Tal preconceito que existia na época naquela região. Isso há 20 anos atrás. Eu tive minhas filhas, sofreram preconceitos na escola, por serem espíritas. A educação que a gente deu é aquela educação contestadora. Então, eu chegava na aula de ensino religioso, ou na aula de história, ou em qualquer outra aula qualquer, quando elas iam questionar, o professor já tinha uma postura muito retrógrada em relação à posição delas sendo espíritas. Nesse centro, nós tínhamos alguns hábitos que eles eram, assim, vamos dizer, antidoutrinários até. Então, alguns costumes, algumas situações que não eram bem dentro daquilo que a gente vê hoje, como deve ser através da doutrina espírita. Então, alguns costumes, alguns rituais, que com o tempo, com o estudo que a gente foi fazendo dentro da casa espírita, a gente viu que não é por aí que a gente tem que caminhar. E foi remodelando vamos dizer, o conceito espírita da própria cidade, do próprio centro que nós tínhamos ali. Foi passando o tempo, nós estudando dentro da casa espírita, mas nós éramos muito restritos. O estudo que acontecia era aquele que nós mesmos fazíamos. Campo Grande, que é a capital, fica a 400 quilômetros de Amambai. Então, nós tínhamos até dificuldade de ter apoio da federação. A estrada de asfalto que nós temos ligando Amambai aos outros municípios é mais ou menos há 5 anos. Hoje nós temos todas as estradas asfaltadas que ligam Amambai a outros municípios, mas até 5 anos atrás nós não tínhamos. Então, esse contato, essa comunicação era muito difícil. As dúvidas que surgiam no grupo eram dúvidas que nós mesmos pesquisávamos na codificação e, através da nossa interpretação, nós íamos fazendo o entendimento. E isso suscitou, assim, uma ânsia de estudar com outras pessoas que tivessem acesso a outros níveis de conhecimento, a outros níveis de discussão, o que me levou ao IRC. Na época, eu instalei a internet em casa exatamente para participar do IRC, que eu vi numa revista de espiritismo, uma propaganda. Eu me maravilhei com a oportunidade de poder ter informações espíritas. Não era igual agora que você vai no Google, digita lá e nós temos milhões de informações. Nós não tínhamos isso. Então, as dúvidas que eu tinha, as dúvidas que nós tínhamos no grupo, era muito difícil da gente sanar.
instalamos a internet, na época era discada, interurbano, então meu tempo de uso era limitadíssimo. Entrava só mesmo no canal, instalei o IRC, milhões de dificuldades para instalar, porque eu não tinha conhecimento de computador, como ainda hoje não tenho muito, mas aprendi a usar o programa, entrei, até ficar na posição de operador, né? Em 2000, eu passei a trabalhar no Perguntas e Respostas. Então, o que nós observamos das nossas atividades? Dentro do IRC Espiritismo, nós temos o canal Espiritismo, atendimento fraterno, os estudos sistematizados, que são... Hoje, nós ainda continuamos fazendo os estudos de sábado. Um sábado a gente faz o Livro dos Espíritos, o outro sábado a gente faz o Evangelho segundo o Espiritismo. O Pau Talk, a vibração, perguntas e respostas e a lista de discussão, que também é por e-mail. Nós estamos falando agora especificamente do perguntas e respostas, que é atendimento por e-mail. Quando a pessoa ela entra na nossa página, ela vai observar vários tipos de informações. Aqui nós estamos fazendo a propaganda desse encontro, tem colunistas que têm matérias dentro da página para a gente acessar, os temas do dia que são discutidos, os estudos espíritas que são feitos aos sábados, aqui tem a divulgação, podemos entrar por aqui pelo canal, e o tópico do dia que vai estar ocorrendo. Nessa parte aqui, nós temos a seção onde estão os nossos arquivos. Então, as palestras virtuais que eles estavam comentando que começaram, elas podem ser acessadas por aqui. Você acessando aqui, você tem acesso a todas as palestras virtuais que já foram feitas no canal. Tem acesso também aos estudos virtuais, os que já foram feitos e os que estão sendo realizados agora. Aqui a gente entra no atendimento fraterno e aqui nós nos cadastramos para entrar na lista usuários. Se a pessoa tem alguma dúvida da doutrina espírita, ela pode entrar nesse link aqui, onde ela vai ser enviada a esse tipo de formulário. Então, nesse formulário, o primeiro contato que a pessoa tem é com as perguntas mais frequentes que chegam até nós através do e-mail. Então, nós temos perguntas que já foram feitas, foi elaborado um texto muito bom, que foi discutido na equipe, e aí a gente achou interessante colocar na página para consultas. Então, tem sobre aborto, eutanásia, pena de morte, suicídio, alimentação, amor, namoro, casamento e etc. Então, são vários temas que ficam ali à disposição das pessoas. Se a pessoa não quiser escolher nenhum daquele tema, ou se ela ler os temas e a sua resposta ainda não foi esclarecida, ela continua e vai encontrar um formulário, que a gente vai ver na próxima projeção, onde ela vai fazer a sua pergunta. Ela tanto pode fazer a pergunta em português, esperanto, inglês, italiano, francês e espanhol, que nós temos colaboradores que estão respondendo em todos esses idiomas e esclarecendo as pessoas. Da mesma forma que eu sentia dificuldades numa cidade pequena do interior do Brasil, vocês imaginem pessoas que estão no exterior e não têm contato com casas espíritas. Eu ainda tinha casa espírita onde eu tinha respaldo, onde nós poderíamos estudar, mas essas pessoas que estão no exterior, nem isso elas têm. Aí elas conseguem tirar as suas dúvidas entrando em contato com a gente. O formulário, ele vai pedir o e-mail da pessoa, o nome completo, a data de nascimento, sexo, o local onde reside, se ela é espírita ou não, e ela vai digitar a pergunta e enviar o formulário para nós. Esse formulário, ele entra na nossa caixa postal nessa forma aqui. Essa é uma forma convencional de e-mail. Acho que todos conhecem. Então, esse e-mail, ele chega na nossa caixa postal, esse texto já vem no formulário para a gente enviar para o colaborador, que facilita um pouco aquele monte de digitação que a gente tem que fazer, então já vem esse formulário. Então, aqui eu ponho assim, vamos dizer, José Antônio, você pode responder essa questão para nós?
Aí vem o nome da pessoa, eu retirei aqui dessa pergunta, o local. Por que é que nós pedimos para a pessoa dizer se é espírita ou não? Algumas pessoas, elas confundem o espiritualismo com a doutrina espírita. Então, elas se colocam como espíritas, mas a gente, observando a pergunta, vê que não. Por outro lado, a pessoa ela faz uma pergunta que a gente pode considerar agressiva para nós espíritas, e aí eu vou lá no formulário e observo, mas essa pessoa não é espírita. Então, na verdade, ela não está sendo agressiva, ela tem uma curiosidade que tem que ser satisfeita. Então, no caso, essa pergunta aqui, ela queria saber em relação ao crime do João Hélio, aquele menininho que morreu aqui no Rio de Janeiro. Foi elaborada. Bom, pega-se esse e-mail, encaminha-se para o colaborador, ele tem um prazo de aproximadamente 3 dias para responder, devolve o e-mail, é feita a revisão e depois nós mandamos novamente para o usuário. Para fazer o controle, eu só trouxe 2 planilhas, mas eu uso umas 3 planilhas mais ou menos para fazer o controle desse envio e recebimento das questões. Então, essa planilha, ela tem numerada as questões que entraram, essa planilha é de 2007. A data em que entrou, o endereço da pessoa, um assunto, assim, resumidamente, do que a pessoa quer perguntar para nós, quem colaborou com a resposta, a data em que eu mandei a questão para o colaborador, a data em que ele retornou e a data em que eu enviei essa questão para o usuário final, aquele que fez a pergunta. Observando aqui as questões, até essas questões são do começo do ano, então não existe muito assim, eu não peguei questões que chamassem atenção, eu só simplesmente copiei a planilha como ela se apresentava. Por exemplo, essa pessoa aqui perguntou, sensações espirituais, como que eu sei que o espírito está se aproximando? Então, é uma questão básica mediúnica. Esse aqui, ele estava sofrendo um processo mediúnico, tipo uma obsessão, e queria refrear o que estava acontecendo com ele. Esse aqui, que eu coloquei a F, todas as que têm a F na frente, são as questões que são enviadas para a equipe do atendimento fraterno. Depois vocês vão ver, a equipe do SPR, nós dividimos em 2 categorias, as questões gerais doutrinárias e as questões de atendimento fraterno. Por que nós fizemos essa divisão? Nós percebemos que, com o passar do tempo, estavam vindo muitas questões para nós de fundo pessoal. Elas não eram dúvidas doutrinárias, mas eram sofrimentos, situações difíceis que as pessoas estavam passando. E nós tínhamos uma equipe treinada que fez o curso de atendimento fraterno, que já fazia o atendimento fraterno online. Nós sugerimos à administração que essa equipe ela também fizesse esse atendimento offline, esse atendimento por e-mail, porque já era uma equipe que estava treinada, ela já tinha todo o know-how para poder conversar com aquele usuário que estava passando aquele momento de dificuldade. Então, nós dividimos a equipe em 2. É a mesma equipe, então muitos que participam do atendimento fraterno participam das questões gerais do SPR, mas as questões de atendimento fraterno só uma determinada equipe responde. Então, eu diferencio colocando o AF aqui na frente. Quando eu mando a questão do AF, nós temos hoje 3 revisores para a questão do AF. Então, o Jorge Hessen, por exemplo, ele é o colaborador que respondeu. Eu enviei essa questão para ele no dia 9. No dia 9, ele me respondeu. O Osmiro Freire também recebeu essa questão na mesma data que o Jorge respondeu, no dia 9. Fez a revisão, enviou no dia 11 e no dia 15 eu enviei ao usuário final a resposta, já elaborada, já corrigida e já revisada. Na equipe de revisão, a gente tem o Osmir, o Rafael e o André, que são os 3 revisores. Tem mais a Solange, que é da Secretaria do Atendimento Fraterno, mas não faz as revisões. Nós temos também no SPR uma lista de discussões. Existem questões que entram para nós, que são umas questões assim,
muito vagas, que às vezes você não tem uma referência, que você precisa saber se alguém já pesquisou daquele assunto. Então a gente manda para a lista e nessa lista várias pessoas respondem sobre aquela questão, é feita uma finalização de todas as contribuições, uma revisão e depois manda-se para o usuário. Então, o IRC Espiritismo iniciou essa atividade em 30/11/99, na época quem coordenava era o Carlos Alberto junto com o Martin. O Martin saiu do trabalho em fevereiro de 2000 e aí eu comecei a coordenação juntamente com o Carlos Alberto. Nós temos hoje, respondendo no Perguntas e Respostas, 22 colaboradores. A revisão é feita por mim e pelo Sérgio Rodrigues, que é aqui do Rio de Janeiro. Ele não pôde estar aqui presente hoje. O atendimento fraterno, ele conta com 14 colaboradores, sendo a revisão do Osmir Freire, que é do Distrito Federal, do André Luiz, que é de São Paulo, o Rafael, como ele retornou após eu já ter elaborado o PowerPoint, então eu não coloquei, o Rafael também retornou para a revisão. Nós tivemos, em 99, vocês viram, foram 2 meses, né, de início do trabalho, 23 questões. Esse número de questões foi crescendo, crescendo, até o momento em que nós colocamos as questões na página que eu mostrei para vocês, as perguntas mais frequentes. Aí houve uma pequena queda, depois, novamente, essas questões começaram a aumentar o número. Até o final de 2006, nós tivemos 8.440 questões enviadas ao Serviço de Perguntas e Respostas. E até o dia 28 de fevereiro, elas já eram 254. Eu estava fazendo umas contas com o Bruno ali, deu uma média de 4 questões por dia, nesses 2 meses. Então, a procura é grande, a gente tem um trabalho assim, monumental, a equipe nossa é excepcional. Não dá para dizer que a nossa equipe ela é folgada, porque não é. É uma equipe muito atuante. Dentre essas questões aqui, o AF ele foi separado em 2002, quer dizer, não separado, mas especializado em 2002. Nós tivemos 201 questões, 242, 237, 253, 359, totalizando 1.289 questões. Quer dizer, 1.289 pessoas consoladas, amparadas e atendidas nesses anos que nós estivemos atuando, só no atendimento fraterno. E até 28 de fevereiro nós tivemos 61 questões. Dá uma por dia, mais ou menos. Uma outra tabelinha que eu uso, eu simplifiquei aqui até para não ficar muito confusa, porque eu coloco as questões enviadas, devolvidas e vou mudando por cor, para ser mais rápido, só pela visualização, assim, agiliza o meu trabalho. Então, no SPR, quem são os colaboradores que estão hoje? André Luiz Soares, André Siqueira, Breno, o Jajá responde pelo CELD, talvez não pessoalmente, mas com equipe aqui, né? A Fernanda Fefai, que mandou recadinho para nós, José Antônio, José Pedro, Luiz Vasconcelos, Marcelo, Maria Cristina, Mário Coelho, Flávio, Osmir Freire, Paulo Queitel, Pedro, Taqueu, Rafael, Renata, Sérgio Rodrigues, Sônia Zagueto e Vanderlei. Essas pessoas aqui, elas são de cada um dos nossos estados. Cada estado do Brasil praticamente está representado aqui. Então, vejam como nós estamos conseguindo agregar estudiosos de todo o país, inclusive de fora do país. Então, nós temos a Fernanda, que é da Suíça, temos 2 colaboradores aqui, o Carlos Miguel e o José Gomes, que são de Portugal, a Edna, que é de Noruega. Então, além de termos colaboradores no Brasil, nós também temos colaboradores que são trabalhadores espíritas, que estão fora do Brasil e, mesmo assim, atuando junto com a gente. No AF, nós temos a Ana Maria, que ela entrou há pouquinho tempo, o André Luiz, Carlos Miguel, Eveline, Fefai, Flávia, Jorge Hessen,
José Gomes, Luiz Vasconcelos, Mel, Osmir, Rafael, Solange e Virgínia. Então, vocês observam que algumas pessoas, elas participam dos dois tipos de atendimento. Qual? Mas a Thelma entrou agora, né? Eu já tinha preparado, então não deu tempo. A Thelma é nova, então ela nem entrou no 15, né? Ficou com 14 colaboradores. Nós temos pessoas que respondem em Esperanto. Então, para eu visualizar facilmente, o nome dos colaboradores, eles estão com a cor ali. Então, Esperanto é o Rafael e o Gert. Italiano, a cor não ficou boa, mas é a Renata e a Fefai. É o sinal de mais, está certo. Mediunidade, tem o Vanderlei, o Osmir, o Mário Coelho, o Luiz Vasconcelos, a Fernando, o André e o André Luiz. Inglês, o André Luiz, o Gert, a Maria Cristina, que está nos Estados Unidos. E a revisão, coordenação, ficou com o André Luiz, Osmir, eu e o Sérgio. Uma das partes muito gratificantes que nós sentimos nesse trabalho são os retornos que os usuários nos enviam. Nós percebemos pelos retornos que não é só o atendimento fraterno que complementa a necessidade da pessoa. Esse aqui, por exemplo, vocês observam pelo que ele escreveu. Vamos ler. Queridos amigos, muito obrigada por terem respondido minha pergunta. Foi bem claro e atencioso o trabalho de vocês. Continuem semeando consolo e carinho, como é habitual nessa equipe abnegada. Que Deus continue nos abençoando como sempre e nos dê força para continuar a jornada do aprendizado maior. Então, nós observamos que a pessoa, ela também nos envia fluidos muito bons. Porque uma pessoa que recebe uma resposta e senta-se no computador para nos dar um retorno como esse, não pode ser uma coisa fria. E com certeza, todos nós recebemos na nossa casa, no nosso lar, no nosso ambiente, esse tipo de sentimento que essas pessoas estão passando para nós. Muito grata pela orientação, já procurei alguém no Centro para Atendimento Fraterno e também fui orientada no sentido de estudar mais e me acalmar. Está dando tudo certo, muitíssimo grata. Essa pessoa nos procurou, como é praxe nos e-mails, nós recomendamos que a pessoa vá a uma casa espírita, muitas vezes nós indicamos, alguns companheiros conhecem endereços, a gente dá endereços, lugares onde a gente não conhece nenhuma casa espírita, a gente não pode atestar como elas sejam, nós damos o endereço das federações, e as pessoas estão indo para a casa espírita, elas estão indo e estão procurando aquele atendimento mais pessoal. Por outro lado, existem questões que as pessoas não têm coragem de colocar para o atendente fraterno da sua casa espírita. Vocês imaginem na minha cidade, que todo mundo se conhece, você chegar para o atendente, embora a gente tenha todo aquele conceito de você resguardar o usuário e tudo mais, mas será que eu vou conseguir chegar para o meu atendente e falar um problema íntimo do casal, ou dos meus sentimentos, ou de problemas, dificuldades que eu estou passando? Algumas pessoas fazem isso, mas outras não conseguem. Aí elas têm a privacidade do e-mail, onde elas vão receber um atendimento, elas vão receber o seu consolo, o seu esclarecimento, e depois vão para a casa espírita tomar o passe, que vai reconstituir aquilo que ela necessita. Mas as palavras que ela não pôde trocar pessoalmente com alguém, ela consegue trocar conosco. Dentro desse item, é porque nós, no trabalho online, que é a parte presencial, nós tínhamos o controle de fichas. Então, fazíamos atendimento e fazíamos o controle das informações numa ficha individual. Depois nós percebemos que tem uma orientação da Federação Espírita Brasileira, já baseada em discussões do movimento espírita, nas reuniões do Conselho Federativo Nacional,
que recomenda que não se dê mais esse tipo de controle, não se estabeleça mais esse controle de fichas do atendimento fraterno, para resguardar a intimidade das pessoas. Isso o fundamento é um livro do Manuel Flamengo Miranda, Sexo e Obsessão. Lá tem um comentário espiritual em que eles criticam, né, esse procedimento, né, que expõe muitas pessoas. Então a gente aboliu esse controle através de fichas, exatamente para preservar essa intimidade das pessoas. Verdade. Caros irmãos, as ponderações feitas por vocês a respeito da nossa indagação foram bastante esclarecedoras e pertinentes. Coincidiram com o nosso ponto de vista sob todos os ângulos. Estaremos discutindo os ensinamentos em nosso grupo de estudos. Que Deus, o Pai de infinita bondade, lhes ilumine agora e sempre. Então, essa pessoa é de algum centro espírita onde se levantou uma dúvida no grupo de estudos e eles não tinham a quem recorrer. Recorreram a nós e, felizmente, as opiniões elas foram iguais, elas se complementaram. Então, nós observamos que essa falta de você ter para quem perguntar, ela não ocorria só 20 anos atrás, ela continua ocorrendo agora também. Bom, então são essas mensagens que nós recebemos, são mensagens que nos deixam muito felizes, não aquela felicidade do orgulho, mas a felicidade de estar podendo contribuir com o esclarecimento e com o consolo a pessoas que nos procuram e que às vezes não têm outro meio de se esclarecer. Aí vou deixar, acho que vai ficar muito longo se a gente for ler tudo, né? Pode passar. É uma mensagem de Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. E, para mim, esse grupo do IRC está refletido nesse pensamento. Eu até tinha falado que não vinha, algumas dificuldades pessoais, mas eu acho que qualquer sacrifício, qualquer... bom... vale a pena a gente vir, sabe? Vale a pena a gente participar. Eu fico muito feliz que hoje tem bastante gente. Às vezes os nossos encontros, eles não contam com tantos participantes, mas eu vejo que está todo mundo aqui e é muito bom a gente poder se reunir. Nós ficamos distantes e eu estava comentando com o pessoal que muitas vezes o trabalho é tanto e ele é tão envolvente que você acaba só mandando um e-mail, pergunta, resposta, e não esquece às vezes, ou não dá tempo de perguntar, e aí, Sônia, como é que estão as coisas, né? A gente acaba se envolvendo demais com o trabalho. E esse momento aqui, onde nós nos encontramos pessoalmente, onde a gente troca um abraço, onde a gente troca o olhar, ele é muito importante para nós e é muito importante para mim. E muito, muito prazer eu estar aqui com vocês. Obrigada.